Olá, boa noite. Que alegria estarmos aqui em mais uma noite de oração, em mais uma quinta-feira para aprofundarmos a palavra de Deus. Estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dispostos a deixar que este Espírito Santo que vamos cantar agora coloque em nosso coração o saber do alto. Aquilo que você está escutando aqui, a teoria, o texto, a palavra, só vai penetrar com esse saber do Espírito, esse que nós vamos cantar, essa súplica para que as asas desse Espírito percorra todo o nosso interior, mostrando quais perdas ainda precisam ser colocadas sobre a ação de Deus, ser transformadas. Cantemos e invoquemos esse Espírito Santo em mais desta noite. Em tuas asas quero estar, em tuas asas, ó Espírito de Deus. Em tuas asas quero estar, em tuas asas, ó Espírito de Deus. Tocar o céu, descansar em ti, Senhor, voar em tuas asas, ó Espírito de amor. Tocar o céu, descansar em ti, Senhor, voar em tuas asas, ó Espírito de amor. Em tuas asas quero estar, em tuas asas, ó Espírito de Deus. Em tuas asas quero estar, em tuas asas, ó Espírito de Deus. É assim que nós iniciamos mais este momento de oração. O tema dessa noite, como compreender as perdas ao longo da vida, é para todos nós. Todos nós temos perdas de todos os tipos. Temos perdas de tempo, de dinheiro, de amigo, de oportunidade, de saúde. Perdas subjetivas, perdas interiores, perdas da alegria, da esperança, de um sonho. É universal esta realidade, é inevitável as realidades das perdas. E para isso, Senhor, hoje, vem nos colocar uma palavra de muito conforto, de muito consolo, de muita providência, que nós conhecemos tão bem, que está lá no livro de Romanos, quando São Paulo disse que tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. O que faz um Deus tão justo e bom permitir as perdas e os sofrimentos na nossa vida? E para isso, para falar desse tema, como compreender tantas perdas ao longo da vida, nós vamos partir de um personagem muito conhecido, que traz para nós um itinerário de perdas e nem por isso tem uma história menos gloriosa, consoladora, providente e milagrosa. Moisés é um homem que permeia todo o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da nossa Sagrada Escritura, considerado o maior de todos os profetas, o mais humilde, aquele que se entretia com Deus face a face. Que gostoso quando a gente percorre a história de Moisés e sabe que este homem nos ensina a possibilidade de estar com Deus face a face. E este homem tem uma história de perdas desde a hora que ele nasce. Porque ao nascer, num período onde o povo hebreu crescia muito e ameaçava o poder do faraó, ao nascer num ambiente onde esse povo hebreu
era que, escravizado por aquela nação, trabalhos forçados, pesados, o faraó, temendo o crescimento desse povo, pede que sejam mortos todos os filhos, todos os meninos. E nesse momento, nesse contexto histórico, nasce um menino, que ainda não tem o nome de Moisés, porque nós conhecemos muito bem essa história. Moisés significa aquele que foi tirado das águas, aquele que foi encontrado nas águas. Simplesmente conta aqui que nasce um menino. Então vamos pegar essa história de perdas e vamos ver o que Moisés hoje, na sua história, no seu itinerário, vai colocar luz, vai nos ensinar, vai fazer-nos compreender o potencial. Esta é a palavra. Há muito potencial nas perdas. Mas de que maneira? De que forma? Nós estamos agora em Êxodo 2, capítulo 2, versículo 1. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi que ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o durante 3 meses. Mas não podendo guardá-lo oculto por muito tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume, colocou-a dentro o menino e depô-la à beira do rio no meio dos caniços. A irmã do menino colocara-se a alguma distância para ver o que lhe havia de acontecer. O que nós percebemos nesse primeiro momento? Já é esse menino que vive um processo de perda, mas para ter a própria vida salva. Quando nós falamos de perdas, gente, não são só aquelas inevitáveis, porque todas as vezes que nós fazemos uma escolha, de certa forma nós renunciamos a uma outra situação. Há uma perda de algo para se entrar uma outra situação nova. E essa família, para salvar a vida do filho, diante desse edito do faraó, que mandava matar todas as crianças, protege, guarda por 3 meses aquela criança, e vendo que não era mais possível, encontra uma forma de protegê-lo. E eles sabiam aqui, se nós formos pegar o contexto da época, nós sabíamos que tanto o faraó como a filha dele se banhavam neste rio. Aliás, o rio Nilo era o centro da vida ali do Egito, dali emanava a vida. Era a água, a vida daquela região. Então é uma perda buscando uma vida, uma escolha, que para que esse menino viva era preciso perder a presença dele. Uma perda por amor, uma escolha. Aqui conta também que ele foi colocado, ele não foi descartado, ele foi cuidadosamente colocado num cesto. Colocado também num lugar onde tinha caniços, sombra, protegido, não estava no meio da correnteza. E mais, diz que a irmã ficou de sobreaviso para ver o que ia acontecer. Sabia-se da possibilidade de resgatá-lo. E isso acontece. E apesar desta primeira perda, onde ele rompe nesse momento com toda a sua família biológica, onde ele é privado do amor desta família que o gerou, ele é encontrado pela filha do faraó e é adotado, e aí sim ele passa a ter um nome. Conduziu a filha do faraó, que o adotou como filho, e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela: eu o salvei das águas. Ora, dessa situação de perda, acontece uma outra situação. Este Moisés vai crescendo, mas ele é do povo hebreu. Ele tem nas veias dele aquela nacionalidade. E mesmo ali, naquela condição de neto de Faraó, ele nunca deixou de sentir o sofrimento do seu povo. E mais, foi graças a essa condição de estar nesta realeza, neste palácio, que ele passa a ter uma visão do todo. Ele consegue enxergar toda a nação, todo o sofrimento, todas as mazelas por aquele povo está passando. Ele tem uma visão alargada na condição de neto do faraó. Ele pode estar em todas as situações, diferente dele ser um simples hebreu que sofre ali a sua realidade pontual e olha ali só a sua própria dor. Ele, nessa condição que ele estava hoje, olha todos e toda a dor. E exatamente por ser filho
de quem ele era e neto do faraó, ele tem essa visão alargada. E está no meio do seu povo e num determinado momento já da vida adulta, ele vê uma situação de opressão e o sangue fala mais alto. A sua origem, o seu coração. E naquele momento, ele vai e fere um egípcio, fere um soldado do faraó. E aí inicia uma segunda grande perda. Porque ao ferir, ao matar aquele soldado, ele precisa fugir, porque ele passa a ser condenado de morte. Nós estamos agora no versículo 11, capítulo 2, diz assim: Moisés cresceu. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com seus irmãos, foi testemunha de seus duros trabalhos e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Moisés, voltando-se para um e outro e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio. E por conta disso, ele perde a condição de um neto de Faraó. Ele perde aquele privilégio, aquela condição de vida, aquela segurança. E fugindo campo afora, ele vai viver uma outra realidade. Nós já estamos numa grande perda, numa segunda grande perda. E eu estou falando de perdas de identidade, de família, de condição de vida. Este homem sai com nada para salvar a sua vida. Mas conta aqui no versículo 16. Ora, retirou-se para a terra de Madiã, 15, finalzinho do 15. Retirou-se para a terra de Madiã e sentou-se junto de um poço. Ora, as 7 filhas do sacerdote de Madiã vieram tirar água do poço e encher as gamelas para dar de beber às ovelhas de seu pai. Sobrevindo então alguns pastores, as expulsavam. Moisés estava lá naquele momento e viu essa situação. Mulheres que tinham ido até um poço retirar água para dar às ovelhas da sua família, a pedido do pai. Só que naquele momento, aqueles homens, prevalecendo da condição de homens, tenta tirá-las dali e Moisés as defende. Moisés, porém, tomou sua defesa e deu de beber ao seu rebanho. E voltando elas para junto de seu pai, este disse-lhes: Por que voltais hoje tão cedo? Olha que interessante. Moisés estava fugindo na beirada de um poço, vê uma situação de injustiça, protege aquelas mulheres e ainda facilita o trabalho deles, tanto é que elas conseguem terminar essa rotina muito mais cedo. E ao chegarem com antecedência em casa, o pai percebe que elas estão mais cedo e questiona: Por que vocês estão chegando antes hoje? E aí elas contam. Versículo 19. Elas responderam: Um egípcio nos protegeu contra alguns pastores e, além disso, tirou água ele mesmo e deu de beber aos animais. E aí este pai pergunta: Onde está ele? Perguntou às suas filhas: Por que o deixastes partir? Chamai-o para que coma alguma coisa. Ora, e deste convite, desta acolhida, conta a história, pena que nós não temos como percorrer tudo, mas deste encontro, dessa necessidade que ele tem, natural dele, de salvar aquelas mulheres, ele acaba indo para a casa desse homem chamado Jetro, que é um sacerdote de Madiã, e se identifica profundamente com essa família. Jetro, além de sacerdote, é um homem de uma grande sabedoria. Nós vamos e conhecemos ao longo destes livros, são 5 livros que traz a vida de Moisés. Nós temos aqui em Êxodo o nascimento dele, e nós vamos ter só no final do 5º livro, relatando a morte de Moisés. Toda a história dele perpassa 5 livros. E nós vamos percebendo que num determinado momento, quando ele está liderando vários povos, grupos muito grandes, é Jetro, seu sogro, que dá uma orientação muito sábia. Aqui só para reforçar o quanto essa família
fez todo sentido na essência do que era Moisés. Fez todo sentido muito mais esta família do que aquela condição que ele estava de neto do faraó. E talvez tenha feito muito mais sentido do que a sua própria família de origem, que depois ele se reencontra com ela, mas de um homem muito bem formado agora, que se encontra nessa família, que se encontra dentro desse casamento. Mas aqui também há mais uma perda. Se nós formos pegar o versículo 3, capítulo 1, diz o seguinte, num outro momento da vida de Moisés: um dia em que conduzir o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía no meio de uma sarça. Moisés olhava a sarça, ela ardia, mas não se consumia. E é nesse momento que Moisés entende toda a história dele. Entende o quanto ele foi fortalecido nessas perdas, entende o quanto ele foi talhado, não porque Deus quisesse tudo isso que ele viveu. Quando eu falei no termo teodiceia, que é o que embasa o nosso estudo hoje, a nossa palavra, aquilo que nós estamos nos debruçando, esse grande questionamento que foi colocado, esse termo vem de Leibniz, um filósofo alemão que escreveu alguns ensaios no ano de 1710. Mas embora esse termo, lá, teodiceia, tenha vindo dele, muito tempo antes os filósofos, Santo Agostinho já questionava isso, como Deus sendo justo e bom, os filhos dele sofrem. Deixe o sofrimento, deixe a perda acontecer. E esse questionamento que perpassa toda a nossa história, que muitas vezes nós nos questionamos sim. Porque é fácil nós nos voltarmos para Deus e percebemos a presença amorosa, justa de Deus na nossa vida, nas coisas boas. Quando ganhamos um emprego, quando encontramos um amigo, quando vivemos um momento de paz, quando contemplamos uma paisagem muito bonita, quando somos agraciados com a providência. Aí nós dissemos que bênção, que graça, o cuidado de Deus na nossa vida. Mas é difícil entender nas perdas esta condição de um Deus bom e justo e as perdas acontecendo na nossa vida. O que este termo teodiceia nos ensina, teodeus, como eu disse, diceia, justiça, essa justiça de Deus, o que essa teologia, esse conceito nos ensina é que Deus é bom e justo, sim. E dentro desta bondade, Ele nos permitiu a liberdade de existir e de escolher o bom e o ruim. E por conta de toda essa liberdade permitida, são que os eventos bons e os eventos ruins acontecem em nossa vida. Nesta liberdade de permitir o movimento do mundo, de permitir que os seus filhos possam decidir por si mesmos, é que incorrem em nós situações de dor e de perdas. Mas não é Deus que nos provoca essa dor, mas por conta de crenças, de um hábito cultural até, de nós não encontrarmos às vezes explicação diante de uma perda, nós atribuímos muitas coisas a Deus e vivemos uma confusão teológica, sim, porque ao atribuir a Deus determinadas coisas, nós nos perdemos desta grandiosidade do amor dele. Ora, podemos dar um exemplo bem simples aqui para entender isso. Um tempos atrás eu escutei uma história de que uma pessoa, numa situação muito miserável, passando fome, bateu na porta de um professor pedindo comida. E aquele professor não apenas deu comida, mas se compadeceu da condição daquele homem, trocou algumas palavras, pediu para que ele voltasse. E desta amizade que se instaurou, esse homem resolveu ajudar essa pessoa que veio a estudar graças à ajuda dele e se tornar depois um grande educador, um grande profissional, um homem muito bem sucedido na sua profissão. E aí nós poderíamos ter uma tendência de dizer, nossa, foi porque ele passou fome e bateu na porta daquele homem que ele teve a graça de ser quem ele é. Não. Isso é um racionalismo que tenta simplesmente encontrar uma justificativa para o momento de perda. Mas ora, nós sabemos que muitas perdas em si levam à morte em si.
Quando nós dissemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, e aí nós vimos uma teologia muito profunda nisso, nós temos que entender primeiramente que é tudo. Mas esse tudo tem uma condição. Esse tudo tem a condição e potencializa a graça naqueles que creem em Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Porque do contrário, a perda, ela é dolorida. A morte machuca, o sofrimento fere. As pessoas se veem profundamente destruídas diante da perda. A perda em si, a lógica dela, a perda em si mesmo, perdão, a lógica dela nos leva sim a quedas. Mas aqui entra a providência. Não foi Deus que quis que Moisés se separasse da sua família de origem. Não foi Deus que provocou Moisés para ferir aquele egípcio e ter que deixar. Mas dentro deste homem que crê, dentro desse homem temente, dentro desse homem que continuou caminhando, confiando, a providência acontece. Então não é um racionalismo para nós pegarmos a nossa perda e ficar encontrando um sentido ou tentando justificar. Não, é uma perda que confia, porque amamos a Deus. Tudo vai concorrer, porque amamos a Deus. E aí, claro, aí nós nos colocamos um grande questionamento. Como está a nossa relação com Deus? Porque as perdas potencializam sim a ação de Deus, mas na condição de amarmos a Ele. Eu gosto muito de um versículo que está em Salmos 124, 123, dependendo da tradução, que diz assim: se o Senhor não tivesse estado conosco, os homens que se insurgiram contra nós teriam nos devorado vivo. Olha, repito, se o Senhor não estivesse conosco, os homens que insurgiram contra nós teriam nos devorado vivo. Moisés fez essa experiência. Foi perdendo, mas foi caminhando e foi experimentando este Deus que foi cada vez mais alargando a missão dele. E cada perda o construiu o homem que ele foi. E cada perda, não importa quais nós tenhamos tido na vida, vai nos construindo as pessoas que somos. E mais, meus queridos, Deus não remenda. Nós sabemos que Deus faz novas todas as coisas. E o que era velho passou. Nós não vamos, ao longo da vida, ficarmos fragmentados, remendados, colados por essas perdas. Não, Deus nos reconstrói, faz nova todas as coisas. Aquele homem, aquele Moisés que casa, não é um menino abandonado. E este homem agora, que nessa sarça ardente, escuta o que Deus tem para dizer para ele. E o que Deus diz aqui? Daqui para frente não é o foco do nosso tema hoje. Mas Deus diz que vai colocá-lo à frente dessa nação. E vai fazer com que essa nação seja liberta dessa escravidão no Egito. Escravidão entre aspas, é um trabalho forçado ali. E vai fazer com que este povo alcance uma terra prometida por intermédio desse Moisés. Aqui está a grande missão. Aqui ele sabe para que ele existiu. E ele vai experimentar tudo isso ao longo de toda a sua vida. E se nós pegarmos este Moisés, este homem marcado por perdas, nós vamos ver que ele se encoraja nessa missão, que apesar de ser muito difícil, ele é muito bem sucedido pelo caminho. Mas Moisés é um homem de caminho, mas não é um homem de chegada. Por incrível que pareça, nós vamos perceber nesta história belíssima de 5 livros que Moisés não chega à terra prometida. Nós sabemos que quem chega com aquele povo à terra prometida é Josué. Moisés não faz a experiência da terra prometida. Moisés mostra que ele não é o filho bem-sucedido daquela família biológica. Ele não é o marido perfeito daquela mulher que o aguarda. Ele não é o genro ideal daquele sogro que ele abandona para seguir a missão de Deus. E ele não é o profeta idealizado que leva e vive o glamour da conquista da terra.
E uma das razões pelo qual nós administramos e compreendemos muito mal as perdas na nossa vida, porque nós idealizamos a vida. Nós idealizamos aquilo que estamos fazendo aqui nesta terra e queremos viver de resultados. E aí nós não compreendemos a graça do caminho. Se nós tivéssemos a oportunidade hoje de percorrermos todos esses livros do Pentateuco, nós vamos perceber que Moisés fez experiências grandiosas ao longo do caminho. Ele não só fez a experiência de um mar que se abriu, de uma água que saiu da rocha, de um Deus que revelou para ele a tábua e os mandamentos, como ele fez a experiência de clamar, escutar e ver Deus face a face. A riqueza desse homem e todo o legado dos escritos daquele povo de Israel, as normas, a religião, a maneira de ser, como agir, tudo aquilo que se construiu foi através desse itinerário deste homem. Mas não foi um homem de chegada, foi um homem de caminho. As perdas nos ensinam a viver a vida como ela é, a compreender que há graça mesmo em meio a perdas, a não ficar idealizando resultados. O fato de nós ficarmos aguardando resultados faz com que nós não vivamos a experiência do caminho. As perdas é o que a vida é o tempo todo, ou inevitáveis ou perdas por escolhas, porque quando fazemos uma escolha, foi como eu disse, nós temos que abrir mão de outras coisas. As perdas fazem com que a vida seja o que ela é e nós nos aproximemos profundamente de Deus. Eu gosto de uma frase dita por um francês, por um filósofo, que diz assim: admitir a perda e a dor e a queda é oferecer um rosto nu por trás de todas as máscaras caídas. Admitir a perda, a queda, a dor é oferecer um rosto nu por trás de todas as máscaras caídas. Jesus não veio para eliminar o sofrimento. Jesus não veio para eliminar as perdas, mas veio para mudar o sentido dela. Se nós formos lá em Romanos, vamos abrir aqui, se nós formos em Romanos 8, 28, nesse texto que eu venho citando, aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos segundo os seus desígnios. Toda esta palavra de hoje, que nós juntos aqui buscamos no Espírito um saber que penetra em nosso coração, deixa muito claro que só faz sentido entre os eleitos. Porque fora de Deus, a queda é queda, a dor é dor e a perda é perda. E destrói mesmo. Quantas pessoas diante de uma perda vivem a perda maior de tirar a própria vida? Mas a promessa, a graça, a providência que aconteceu na vida de Moisés, não porque Deus quisesse, não porque Deus dissesse, não que Deus escolhesse a perda e a dor para nos ensinar algo maior. Essa não é essa teodiceia. Essa não é essa compreensão deste Deus justo e amoroso. Mas porque neste livre-arbítrio as perdas acontecem e nós somos os eleitos dele e continuamos a caminho que nós fazemos uma experiência de graça. Nós vamos entender que tudo sim vai concorrer, porque Deus está preocupado muito mais com a nossa conversão do que com os nossos resultados. Deus está preocupado com a conversão do nosso coração, com aquilo que Ele quer que nós cheguemos, que é nessa eternidade, e não com os nossos filhos bem-sucedidos, com os padrões que nós adotamos, com o sucesso deste mundo. Porque de que vale ganhar este mundo se perdermos a nossa alma? Engana-se quem está esperando a vacina chegar para retomar as suas antigas rotinas. Isso não é o caminho de um cristão. É preciso no aqui e no agora entender que este tudo está concorrendo sim para nos transformar. O texto fala um pouquinho antes, em 8:18, tenho para mim que os sofrimentos deste tempo presente,
as perdas deste tempo presente, da presente vida, não têm proporção alguma com a glória futura que nos será manifesta. Se nós somos lá para o 35, nós vamos entender que o tudo é tudo mesmo. Quem nos separará deste amor? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não. Nada disso vai nos separar dessa experiência do amor de Deus. Nada. E no 37 continua dizendo: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Nem espada, nem nudez, nem fome, nada, nada. Porque em tudo isso somos mais que vencedores. E essa vitória é sobre os nossos sentimentos. Porque as perdas externas, de certa forma, nós reelaboramos. Mas a grande perda que nos derruba é a subjetiva, quando nós perdemos a alegria, a esperança. E aqui está dizendo que nada vai nos tirar dessa experiência de consolo. Nada vai nos impedir de nos reerguermos, de vivermos a experiência desse Cristo ressuscitado. Esse é o Moisés, esta é a realidade, essa é a compreensão de que a vida tem perdas, é inevitável, é universal, é a nossa realidade. Mas é isso que nós queremos nesse momento e hoje, fazermos a compreensão, vivemos, essa compreensão alargada. Eu estava esses dias assistindo alguns documentários e eu quero até colocar um trechinho, um resuminho de uma entrevista de uma senhora que, ao perder a filha, uma menina, uma criança para o câncer, e vocês sabem o quanto isto é dolorido, o quanto isso é trágico. Perder um filho é trágico, não importa quais condições, se num acidente, de uma doença, se estava esperando ou não, de qualquer maneira é trágico para o coração de uma mãe e de um pai, da família. E esta mulher, ao perder a filha para o câncer, vivendo toda aquela rotina, quando ela perde, ela resolve deixar-se conduzir por Deus e acaba fundando uma ONG que vai ajudar, de certa forma, aquelas crianças num trabalho paralelo, não ali diretamente na doença, mas ajudar no que muitas famílias precisam. Vamos ver esse trechinho e perceber que a providência de Deus está em tudo. Não transformando este tudo, não fazendo com que a filha viva, mas providenciando a graça de que aquilo não deixasse essa mulher no túmulo e nem na escuridão. Tatiana, passada essa turbulência inicial, o teu marido na época, que você se separou, hoje teve uma ideia de transformar essa dor em algo bom, né? Explica pra gente como surgiu e o que faz a APAS. E a gente procura pronunciar a paz para fazer uma relação com a palavra paz. Quando ele veio com essa história de fundar uma instituição de apoio a crianças com câncer, eu fiquei com uma raiva. Eu quero a minha filha de volta, não quero instituição, não quero ser gestora de ONG, não, eu quero a minha filha. E foi engraçado porque depois eu mudei completamente, né? Hoje eu lembro da minha reação e acho curiosa, compreensível, mas curiosa. Depois eu comprei a ideia. A gente observou na época do tratamento da Helena a dificuldade que as mães têm, as mães mais pobres, não é? Eu nunca fui rica, mas tinha pelo menos um carro e um marido que podia me acompanhar. As pessoas que vinham de lugares distantes para se tratar no Instituto da Criança, onde aconteceu boa parte do tratamento da Helena, elas vinham com sacola para passar o dia, outro filho ou mais de um porque não tinham com quem deixar, pegando duas ou três conduções, a criança debilitada. E aí começamos, eu como voluntária da instituição, meu carro, e me ofereci para transportar uma criança que precisasse de ajuda. E assim começou a APAS. Hoje a APAS é uma instituição consolidada dentro da assistência social à criança com câncer. Graças ao trabalho de muitos voluntários, a gente tem 7 carros com a capacidade, e mais alguns voluntários que atuam com os próprios carros para transportar por dia 40 crianças. Então, e a mãe ou o pai vão junto? Sempre. Sempre tem uma pessoa da família acompanhando. E para usufruir dos serviços,
o vínculo é com o hospital. A gente tem 5 hospitais credenciados conosco, que são os principais hospitais que atendem oncologia pediátrica em São Paulo. O serviço social desse hospital entra em contato conosco para repassar, encaminhar os casos que necessitam mais de transporte, que são os casos de crianças amputadas ou cadeirantes, que usem sonda, que tenham algum tipo de tumor que evite a mobilidade, que impeça a mobilidade. Depois, segundo critério, que morem mais distante do hospital e que tenham condição socioeconômica mais complicada. O hospital nos dá as informações de base sobre o caso e nós verificamos informações como distância, dificuldades para acessar a residência, viabilidade de receber aquela criança naquele momento, porque para vocês terem uma ideia, tem locais que o carro não chega e não precisa ir longe. Em Paraisópolis, que é aqui do lado, você tem uma série de casas que o carro não chega. A gente tem crianças que para chegar no nosso carro andam quase meia hora, porque andam devagar, com dificuldade. Aqui, no meio da cidade, agora vocês imaginam, né? São 1.200 novos casos de câncer em crianças por ano no Brasil. Por ano, puxa. E ainda temos um índice médio de óbito de 50%. Tatiana, qual o seu maior sonho hoje? Trancar as portas da APAS e dizer: não existe mais o câncer infantil. Vamos embora, fizemos a nossa parte. Primeiro, Guilherme e Helena, eu quero dizer que eu amo vocês mais do que tudo nesse mundo. Eu não vou me cansar de repetir isso nunca. E é isso que nós vamos perceber, que os avessos da perda, das perdas, tem muito a nos ensinar. Nessa música que nós encerramos, diz assim: deixa partir o que não te pertence mais, deixa seguir o que não poderá voltar. Vamos viver a partir de agora, eis que faço nova todas as coisas. Deixa morrer o que a vida já despediu, entrega o que ficou. Abra a porta do quarto e a janela, por isso tudo vai concorrer sim, que o possível da vida te espera. Quanta providência Deus quer providenciar, desculpe a redundância, quanta providência Deus quer nos presentear a partir dessas perdas. E é isso que nós vamos cantar e encerrando esse momento. Deixa partir o que não te pertence mais. Deixa seguir o que não poderá voltar. Deixa morrer o que a vida já despediu. Abre a porta do quarto e a janela, que o possível da vida te espera. Vem depressa que a vida precisa continuar. O que foi já não serve, é passado, e o futuro ainda está do outro lado. E o presente é o presente que o tempo quer te entregar. Deixa partir o que não te pertence mais. Deixa seguir o que não poderá voltar. Deixa morrer o que a vida já despediu. Abre a porta do quarto e a janela, que o possível da vida te espera. Vem depressa que a vida precisa continuar. O que foi já não serve, é passado, e o futuro ainda está do outro lado. E o presente é o presente que o tempo quer te entregar. E nós vamos encerrando este momento, tendo certo que, através dessa história da vida de Moisés, compreendemos a vida como ela é. Que pena que a gente não pode percorrer outros textos aqui, ficaria muito longo hoje,
Mas quantas vezes Moisés foi negado, foi rejeitado? Tanto é, e vocês conhecem uma dessas partes em que Moisés se detém um pouco numa montanha, talvez entretido face a face com esse Deus, e ao se demorar, o povo que estava lá embaixo, que já tinha visto tantos milagres, já tinha visto o maná, já tinha visto a água sair das rochas, já tinha visto o mar se abrir, mas mesmo assim esse povo, porque Moisés demora um pouco a descida, vai e constrói um bezerro de ouro, e nega e desacredita. Não foi só sucessos na vida de Moisés, mas mesmo assim ele continuou, mesmo assim ele seguiu. Ele não estava em busca do resultado, ele não estava em busca do sucesso, da idealização, do glamour da terra prometida. Ele só entendeu que ele precisava continuar a caminho. Eu não sei quais as perdas que você viveu ou vive ou poderá viver ao longo da vida. O que Deus nos diz e nos pede para compreender é que nós continuemos a caminho, que a providência vem e a graça também. Deixa partir o que não te pertence mais. Deixa seguir o que não poderá voltar. Deixa morrer o que a vida já despediu. Abre a porta do quarto e a janela, que o possível da vida te espera. Vem depressa que a vida precisa continuar. O que foi já não serve, é passado, e o futuro ainda está do outro lado. E o presente é o presente que o tempo quer te entregar.